Iniciando nossa gravação aí, primeira questão fala assim, foi do último concurso, né? Lá do Amapá, 2022, quando se utiliza na realização dos exames os chassis com o uso de películas radiográficas, filmes, podemos encontrar o chassi com janela e o chassi sem a janela. Sobre esse assunto exposto, assinale a alternativa correta. Então ele fala, né, tá falando de radiologia convencional, tá falando, né, de chassi. Muitos acreditam aqui que nem sabem o que que é um chassi, e estão chegando agora e já pegaram já a radiologia digital já, né? Quando eu falo de radiologia digital, eu me refiro à radiologia digital indireta, que é a radiologia computadorizada, e a radiologia digital direta, tá? Com aquelas placas, né? Que a gente faz o exame, automaticamente já aparece para a gente ali na tela ali, né? Então, o que acontece? Ele fala sobre isso, né? Aí a letra A fala assim: as janelas estão localizadas no meio e na lateral do chassi, intensificam as imagens, de acordo com a seleção que o técnico em radiologia aplica. Letra B: as janelas são as travas do chassi, onde pode ou não travar, internamente ou externamente, né? As janelas são a capacidade do ecrã, e com a janela a intensidade é maior, e sem janela a intensidade é muito inferior. As janelas foram usadas na realização de exames com revelação manual, sem o uso de processadores automáticos de filmes, quando se perdeu essa função. E letra E, a janela corresponde a um local fixo sem ecrã, localizado em um dos cantos do lado posterior do chassi, onde é feita a identificação da radiografia. Quando forem mandar mensagem, faça que nem o Guilherme, tá? Manda mensagem para mim direto, me acha lá, me procura, tá? E coloca diretamente para mim. Eu coloquei algumas pessoas aí também como bom, Wallace, fala, Wallace, boa noite, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu coloquei algumas pessoas como com anfitriã. Se viu alguém com o áudio ligado, câmera, é só passar por cima, passar o mouse em cima, né? E desativar o som e desativar o vídeo. Só para não tirar a atenção. Aí algumas pessoas que já são antigas já sabem como fazer. Quem for mandar mensagem, é só clicar em cima do meu nome. Aí, ó, tá como Alessandro aí. E enviar diretamente para mim. Porque quando se via no chat, quando se via a mensagem no chat, aí a mensagem fica visualizada para todos que estão na sala, beleza? Show de bola, vamos lá então. Primeiro ele fala assim, as janelas estão localizadas no meio ou laterais. Não pode estar localizado no meio ou na lateral, né? Senão você vai, se estiver no meio lá, vai ter uma parte do filme, né? Aonde você não vai ter imagem. Por quê? Porque eram feitos antigamente uns chassis, né? Onde a gente tinha uma parte que chamava de janela, onde a gente pegava e passava por um identificador. Então ali não continha, não continha, era só uma parte para identificação, tá? Onde não tinha o ecrã e a gente o quê? Identificava diretamente no filme. Só tinha o filme radiográfico, não tinha parte com ecrã. Nossa resposta é a letra E. Mas tá, mas só isso que é o chassi? Não, tem mais algumas coisas sobre o chassi, tá? Por exemplo, é um recipiente vedado à entrada de luz, onde a gente insere um filme radiográfico, né? Pode ser denominado chassi ou cassete, eu acho erroneamente. Para mim, cassete tem que ser em radiografia computadorizada, mas o Biasoli fala isso, tá? É rígido, possui dois lados, tá? É interessante saber dois lados, anterior e lado posterior, tá? O anterior, ele fica voltado para a ampola de raio-x, tá? Fica voltado para a ampola. O material que a compõe é um material rígido, tá? Homogeneamente transparente, tá? A parte que é voltada para o amplo de raio-x tem que ser radiotransparente. É feito de banquelite, magnésio ou alumínio. Materiais que vão absorver menos radiação. Então, por isso que a parte anterior é feita com esses materiais, que absorvem menos radiação, tá? Ele tem também a parte posterior, tá? Essa parte posterior dele é uma parte que já contém um material muito mais rígido. E é onde a gente manuseia, faz a abertura, né? Dentro da câmara escura. A câmara escura é um local vedado, é entrada de luz, tem uma luz de segurança, tá? Com filtro de cor vermelho, correto? Esse filtro é de cor vermelho porque se for o ecrã de terras raras, que emite luz verde e amarelo,
no espectro, a sensibilidade espectral máxima no verde. Se for o tungstato de cálcio, que a sensibilidade espectral é o azul, a gente bota o filtro da cor âmbar, tá? Então é feito, possui uma face externa, a face externa dele, ou seja, o lado posterior possui dois lados. O lado externo, onde a gente tem as presilhas, e o lado interno, tá? O lado interno é bem importante do chassi. Por quê? Porque ele tem uma fina lâmina de chumbo no lado interno dele, tá? Uma espuma também. Essa espuma, quando você fecha ele, você tira todo o ar ali dentro e coloca o quê? Ele fica em contato bem íntimo, em contato bem íntimo com o quê? Com o filme. E essa fina lâmina de chumbo, ela é colocada ali porque nós temos essa fina lâmina de chumbo, assim como os cassetes, né, de radiologia computadorizada, também na parte posterior tem uma fina lâmina de chumbo, tá? Porque o raio-x, ao atravessar essa placa, o raio-x vai lá, interage com qualquer coisa e ela volta em direção ao receptor de imagem, tá? Chama de radiação retroespalhada. Então, para que se proteja o filme ou, né, o cassete na radiologia computadorizada, ali é colocado ali uma fina lâmina de chumbo para ter essa proteção. Imagine nos chassis antigos que nós tínhamos presilhas. Se não tivesse essa fina lâmina de chumbo, aquilo era projetado de volta para onde? De volta para o filme. E aquelas presilhas iam ser projetadas ali, tá? Então tem essa fina lâmina de chumbo e também tem uma parte o quê? Uma parte de espuma ali dentro para manter aquele contato tela bem íntimo ali, beleza? Essa foi a nossa número um aí, como resposta aí. No processamento automático de filmes radiográficos, o manuseio com as mãos úmidas, a pressão de deformação física dos filmes e exposição prolongada à luz na câmara escura, é correto afirmar que devido, são o quê? São facilitadores da imagem, das imagens processadas, erros que não podem interferir na qualidade da imagem, artefato de processamento, recomendações que devem ser seguidas para a obtenção de uma imagem de boa qualidade, artefato de precisão. Nós temos três tipos de artefatos, tá? Segundo o Buchong, tá? Nós temos o artefato de processamento, artefato de precisão e artefato de manipulação. Então, segundo o Buchong, nós temos três tipos de artefatos, tá? Causados ali. E é bom a gente ter essa ideia desses artefatos, porque é uma literatura, e falei, o Buchong é uma literatura muito rebuscada, né? É muito boa, muito rica em informações, né? Então, o que acontece? Passar aqui para vocês aqui. Vou explicar esses três tipos de artefatos que nós temos aqui na imagem. Só não projetar aqui a minha câmera aqui, que eu não consigo ter uma boa...
Nós temos três tipos de artefatos, tá, gente? Três tipos de artefatos. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Não, bota essa aqui. Os artefatos, né, de processamento, exposição e manipulação. Alessandro, onde eu vejo isso? Buchong, tá? Saia do Buchong, a gente não consegue. Nas literaturas convencionais, eles não falam sobre isso aí, não, tá? Os três tipos de artefato: processamento, exposição e manipulação. E quais são os artefatos? Processamento, tá? Podem ser marcas, né, da guia, que é você colocou no processador o filme ali inadequadamente, né? A processadora, a gente tem, né, a gente tem a processadora automática, uma parte dentro da câmara escura e outra parte fora da câmara escura. Existem locais que nós temos uma compactazinha dentro da câmara escura, né? Onde nós temos os galões, está completamente errada, fora do padrão, porque isso tem que ficar lá na câmara clara. Por quê? Porque você vai ficar manipulando ali, vai fechar a câmara escura, vai ficar manipulando ali, vai produzir muitos gases ali. Então, o que acontece? O filme tem que ser colocado certinho ali. Você colocou o filme ali, tem um sensor que prende ele, revelação automática, o nome disso. A revelação pode ser automática ou manual. A manual se faz em 5 etapas, tá? A primeira etapa é revelação, a segunda etapa é interrupção e enxágue, terceira etapa fixação, lavagem e secagem. A revelação manual se faz em 4 etapas, revelação, fixação, lavagem e secagem. A manual em 5, a automática em 4, tá? E ali, quando a gente coloca ali, se a gente não colocar a película certinho, aquilo ali pode ir lá para aqueles guias, né? Porque ele é feito de guia, é feito de rolos. E pode ir, você tem que colocar pelas beiradas. Se for um filme 35 por 43, não tem essa necessidade, porque é o tamanho, né, máximo da bandeja da processadora. Se for um filme menor e tu colocar pelo meio, pode acontecer isso aí, esse artefato de processamento devido a esses guias aí, onde foi mal colocado o filme, tá? Linhas de PI, né? São as sujeiras químicas no rolos, devido à sujeira ou mancha química no rolo, o qual sensibiliza a emoção fotográfica. Rolo sujo também vai destruir, né, a emoção e vai aumentar a gelatina, vai depositar ali no filme ali, né? Velamento químico, parece com o velamento da luz da radiação e usualmente é um embaçamento cinza uniforme. O processamento químico impróprio ou inadequado resulta em um tipo especial de velamento químico, denominado mancha dicróica. Significa o quê? Duas cores. Às vezes a gente pega ali e antes da gente chegar e ver se o filme passou completamente na processadora automática, a gente pode abrir a porta, entendeu? A gente hoje em dia com o uso do celular, né? A gente tira selfie dentro da câmera escura, né? A gente que acende a luz branca não é para ser acendida na câmera escura, né? Por isso que a gente tem o quê? A luz de segurança ali dentro para isso, né? A luz de segurança, isso é questão de prova, tá? A luz de segurança tem que ficar no mínimo a 1,20 m de segurança, mas o Buchong, cuidado, tá? Até a própria RDC fala que é o mínimo 1,20 m, mas o Buchong fala que é 1,60 m, é 1,50 m no mínimo, completamente fora do padrão, né, mano? Mas 1,20 m, você tem ali um local de manuseio, né? E nesse local de manuseio tem uma burra, tem um local, uma gaveta grande chamada burra, onde você armazena todos os filmes ali, de todos os tamanhos, né? É utilizado também sensibilização por pressão úmida, ou seja, produzir no tanque do revelador rolos sujos irregulares causam pressão durante a revelação e produzem pequenos padrões circulares de densidade ótica acrescida. Esse deu aqui densidade ótica. Então, esses aqui são os artefatos por processamento, tá? Artefatos agora por exposição são associados com a maneira pelo qual o tecnólogo aqui, ó, para você ver aqui, ó, tecnólogo, ele não cita técnicos, tá? Por quê? Porque o Buchong, aquele que tá lá em cima, vocês estão vendo aí, um preto e meio cinza, ele é o livro para tecnólogo. Mas eles tiram daqui e modificam, né? Onde está tecnólogos, colocam técnicos, tá? Então, esses por exposição vão ser causados por manuseio, né? Por maneira inadequada em que o técnico chega e vai manusear ele, tá? Ó, a compatibilidade errada na combinação tela-filme, contato ruim de tela-filme, o posicionamento adequado da grade pode levar a esses artefatos de exposição. Realmente, o contato tela-filme, mas o contato tela-filme não tem muito a ver com o tecnólogo, né? Porque, por exemplo, o contato tela-filme ruim é quando você pegava aqueles
chassis antigos, muito velhos, eles estavam meio assim, tinham, em vez de ele estar fechadinho, eles tinham um espaçozinho entre eles, estavam folgados às vezes, estavam as presilhas amassadas. Então, isso, o que acomete isso? O filme fica afastado um pouquinho do ecrã. Esse afastamento mínimo, o mínimo um pouquinho do ecrã, realmente causa assim, um mau contato tela-filme, né? Mas esse contato tela-filme, segundo o Biasoli, ele causa borrosidade geométrica, tá? Borrosidade geométrica. Aqui ele fala que é um artefato de exposição, tá? O posicionamento impróprio do paciente, movimento do paciente, dupla exposição, a técnica radiográfica incorreta pode resultar em imagens muito pobres que poderiam denominar artefatos. Aí ele fala que pode denominar, mas ele causa. Se você posiciona errado o paciente, você não explicou o paciente que o paciente tinha que ficar parado, você pegou e fez uma exposição, fez uma exposição, às vezes você faz a exposição e você fala assim, pô, cortou a exposição, né? Ou seja, você não fez a exposição, você acha que não fez, ou você pegou, né, um cassete em que um chassi em que o colega já tenha feito a exposição já e faz uma outra exposição em cima daquela exposição ali, você usa uma técnica inadequada, tudo aquilo, todos esses parâmetros, ele chama de artefato de exposição, tá? Preparação imprópria do paciente para levar, vai levar esses artefatos. Eles não ocorrem, olha só, eles não ocorrem quando o tecnólogo em radiologia instrui e prepara o paciente adequadamente. Então, ele está falando o seguinte: esses, né, artefatos, por exemplo, de movimento, eles não vão ocorrer caso o técnico ou tecnólogo ele faça uma instrução correta para o paciente. Não se mexa, respire fundo, prenda, né? Joga o ar para fora e segura no exame de abdômen, você faz uma expiração. E o que que é expiração? Joga o ar para fora. Com o paciente, a gente tem que falar o linguajar do paciente. A gente vai falar assim, senhor, no exame de tórax, o senhor vai respirar fundo, vai jogar o ar para fora, vai inspirar e vai inspirar novamente. Esse é o comando, na segunda expiração completa. A gente tem que falar o linguajar do paciente. O senhor vai respirar fundo, vai jogar o ar para fora e depois vai respirar fundo e vai prender. Vamos fazer o teste. Faz o teste com o paciente. Depois de fazer o teste com o paciente, vai lá para trás do biombo. E lá no biombo você vai e faz esse comando da respiração com o paciente. Quando você não faz isso, realmente o paciente pode fazer uma respirar na hora que estiver fazendo a exposição. Ele pode se mexer. Então, tudo isso pode causar artefato que o Buchong chama de artefato de exposição, tá? O artefato mais comum, né, de exposição, ó, objeto estranho, não esperado, ou seja, você não pede o paciente para tirar. Aqui ele fala joia, né? Mas a gente conhece isso como adorno, né? Não pede para tirar os adornos da região com a serra radiografada, dupla exposição, já falamos, movimentação imprópria, artefato de grade, posicionamento adequado do paciente, detalhe obscuro, contato tela-filme pobre. Mas desses aí, eu acho que um dos mais importantes em que o técnico, né, próprio do técnico, é ele não ter a comunicação, né, verbal junto com o paciente. Isso para mim, né? Não foi eu que fiz o livro. Diversos artefatos são causados pelas próprias condições impróprias de armazenamento, tá? Ou seja, o artefato de manipulação de armazenamento são as causas que venham a ocorrer isso, são o impróprio armazenamento desse filme, né? E ele dá aqui como imprópria velação de luz ou de radiação. Ou seja, vai entrar luz branca na câmara escura, né? Dentro do cassete causa artefatos de listas de densidade ótica acrescida. DO, densidade ótica, tá? Se entrar luz numa câmara escura, onde você esteja usando o filme radiográfico, não vai só dar listra, não. O filme vai ficar todo velado, tá? Todo velado. Se você, ao sair da câmara escura, não chegar e não se certificar que o filme passou pela processadora, vai ficar velado sim, tá? Isso aí não vai ser só uma tira, não, vai ficar completamente velado. Se você tá lá na sala, de repente, aquelas presilhas, há uma abertura da presilha, vai velar o filme também. Isso aí é artefato de manipulação e armazenamento.
geralmente acontece, né? Você deixa cair e uma parte dele abre. Se essa parte abrir, aquela parte que abriu ali, entrou luz, vai velar. Isso é artefato de manipulação, tá? Marcas de dobras causadas por manipulação e armazenamento impróprio antes ou depois do processamento. Às vezes você pode, quando você coloca o filme, você tem que tomar cuidado para não dobrar. Eu já vi várias vezes, peguei filme em que ele estava dobrado mesmo. Quando colocaram ele, assim, quando recarregaram o chassi, deixaram ele dobrado ali e causa também esse artefato também, tá? Estática. Aqui, quando ele fala estática, é eletricidade estática, tá, gente? Aqui ele chama de estática. As literaturas mais comuns chamam de eletricidade estática, tá? É provavelmente o artefato mais comum, é causado pelo aumento de elétrons na emulsão e mais perceptível durante o inverno, período de umidade extremamente baixa. A gente sabe que a umidade relativa do ar ela interfere muito na eletricidade estática, né? Por isso que a umidade relativa do ar dentro da câmara escura, e dentro do local de armazenamento tem que ficar compreendida em qual valor? Segundo Biasoli, tem que ficar compreendida em qual valor? A umidade relativa do ar tem que estar compreendida em qual valor? Responda para mim rapidinho. Se não responder, eu vou responder. Isso cai em prova, hein? Espero também o filme entrar todo antes de colocar para não cair. Isso aí, muito bom. Tem que esperar. Vamos lá, gente. Você não fala. Fiz uma pergunta a vocês. Eu perguntei a vocês que a umidade relativa do ar fica em qual valor? A umidade relativa do ar, segundo o Beazzoli, entre 30 e 50. A umidade relativa do ar é entre 30 e 50, tá? Segundo o Biasoli, a umidade relativa do ar é aquele lá de cima, aquele verdinho lá de cima, ó. Biasoli, segunda edição. Tem que estar entre 30 a 50% de umidade relativa do ar. E a temperatura no local de armazenamento tem que ser quanto? entre 15 e, entre 15 e 25 graus Celsius, tá? A temperatura do ar entre 15 e 25. O Buchong, cuidado, o Buchong fala que é o seguinte, que a umidade, olha só, Buchong, então escutam bem, o Buchong, tá? Eles falam que a umidade relativa do ar não pode passar de 60 e não pode ficar no mínimo de 40%, beleza? Então, Buchong, não pode passar de 60 e não pode ficar menor que 40. Biasoli, é, Boisson, né? Bravox, Apostila do Negrete, Não, o Buchon Antigo fala entre 40 e 60 também. Mas o Biasoli fala entre 30 e 50, beleza? Hiporretenção. A mancha marrom amarelada que vagarosamente aparece na radiografia após longo período de armazenamento indica um problema de hiporretenção do fixador. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte com isso, que uma das fases da revelação automática ou manual é a fixação. E a fixação ela tem três funções: neutralização da substância alcalina ou base, que é o revelador, endurecimento e clareamento. Essas são as três funções do fixador, né? O clareamento é feito por um componente chamado de hipossulfito de sódio ou tisulfito de amônio, tá? Esse componente ele tem que passar. Depois que você passa pelo fixador, você vai para a lavagem. A lavagem ela tem que ser muito eficiente. Por que a lavagem tem que ser muito eficiente? Porque senão acontece o quê? Hiporretenção. Aí, tá vendo? A linguagem que ele fala é uma linguagem mais técnica, mais rebuscada. Eu vou trazer para você o que que é isso. O que que é isso? O fixador ele tem um componente químico chamado de hipossulfito de sódio, tá? O hipossulfito de sódio ou tiosulfito de amônia ele tem que, quando passar pela lavagem, ele tem que ser retirado. A lavagem tem que ser muito boa. Por que a lavagem tem que ser muito boa? Porque o hipossulfito de sódio em contato com o ar, com o tempo em contato com o ar, ele vira nitrato de prata. Nitrato de prata dá na película radiográfica um tom de marrom amarelado. Entendeu? Então, quando ele fala que é hiporretenção, é o seguinte: não houve uma boa lavagem, melhorando. E hiporretenção, não há uma boa lavagem da película radiográfica
Então, há um excesso de hipossulfito de sódio, um componente do fixador, que com o tempo em contato com o ar, ele vira nitrato de prata. Então, é isso que ele quer dizer para vocês aí. Beleza? Isso é que ele quer falar. Aqui a gente sabe que é só o contato do fixador, do hipossulfito de sódio com o ar, ele gera isso aí. Então, é um artefato de manipulação ou processamento. É realmente processamento, né? Quando pega a película, ele passa por ali, né? Revelação, fixação, lavagem e secagem, tá? Através disso, vamos responder essa questão aí. A manipulação de filme radiográfico deve seguir as orientações do fabricante e todos os cuidados, né? Para não haver alteração indesejável nas imagens produzidas, sendo que a volta só para eu tirar uma foto do último. Tem que ser rápido. Printa a tela aí, tá? Rapidinho, printa a tela aí. Printou? Printou? Sair, printa. Tô voltando, hein? Voltei. Saí, printei e voltei. Para vocês que estão. Pode ficar tranquilo que esse material eu vou botar lá na, na plataforma, gente. Pode ficar tranquilo, tá? Não precisa tirar foto, não. Não precisa tirar aí, não, que eu vou colocar na plataforma. Pode ficar tranquilo. Não precisa tirar foto, não. Tá? Eu vou colocar na plataforma. Então vamos lá, até voltando aqui, depois que a gente subemos o que são esses artefatos, vamos voltar aqui nas opções. Vamos botar para 2 e para 3. Vamos lá. Respondo aí. No processamento automático de filmes radiográficos, se eu usar mãos úmidas, a pressão de deformação dos filmes radiográficos e exposição prolongada à luz de segurança é para afirmar que são o quê? Qual a resposta sobre isso aí? Não é essa daí não, hein? Não é essa daí não. Ah, não. Acertou, Nicole, acertou, José. Põe para mim, José. Me acha no. José, me acha no. Me acha aqui. Ó, quem não é, o que acontece? É só me achar, me acha e põe para mim. Direciona para mim, porque senão no chat todo mundo fica vendo a resposta. É só me procurar, vai lá embaixo, para. Você está dentro do chat, vai escrito assim, isso, Luzia, muito bom. Coloca meu nome aí. Todas as suas mensagens serão direcionadas para mim. Isso aí, Cris, muito bom. Boa. Então, artefatos de processamento. Vocês já podem ver que já é diferente já. Vocês estão podendo ver que a prova da IBFC é bem diferente das demais provas que nós temos por aí, né? E outra coisa também, se vocês notarem, quando essa banca, a IBFC, ela faz uma prova, né, por exemplo, para o município, ela pede tais matérias. Quando ela vai fazer prova para EBSER, um concurso nacional, ela muda completamente. Ela teve prova agora para 2 municípios, onde ela pediu muita incidência, pediu assim muitas e mais muitas incidências mesmo. Então, quando ela faz uma prova para nível nacional, ela muda um pouquinho, até mesmo o seu jeito de fazer a prova. Essa é uma banca legal, essa é uma banca boa, onde ela chega e fala assim, pô, bom, calma aí, é um concurso nacionalmente, então eu tenho que fazer uma prova diferenciada, eu não posso fazer uma prova igual. Não é que a prova dela que ela faz para o município é uma prova fácil, não, tá? É uma prova bem elaborada. Só que é completamente diferente. Se vocês pegarem a prova da CESACRE de contagem, que eu acho que foi ela que fez, acho que foi ela que ministrou, e pegar aí as provas da EBSER, são completamente diferentes. Até nisso, ela tem a consciência de fazer uma prova diferente, né? E depende de onde vai, se é o nível municipal, estadual ou federal. É uma banca muito boa de se fazer uma prova, né? Outra agora, ó, 2022 foi no ano passado, a questão fala: durante a realização de exames convencionais com o uso de películas radiográficas, filme, né? Pode ocorrer um fenômeno chamado de artefato de imagem. Sobre o assunto exposto, analisa as afirmativas. Analisa para mim 1 minuto para você me dar a resposta, hein? 1 minutinho para dar a resposta. Já sabe que isso aí é do Chong já. O importante, já sabe de qual literatura foi tirada e já foi visto isso aí já.
Vamos lá. Uma é falsa. Existe artefato de processamento, artefato de exposição e artefato de manipulação e armazenamento. Tá errada essa daqui? Essa número tá errada? Claro que não. Nós vimos lá que existe três tipos de artefatos, segundo o Buchong, tá? Artefato de processamento, artefato de exposição e artefato de manipulação e armazenamento. Essa está corretíssima. Essa está mais do que correta. E depois ele vem explicando quais são cada um deles, quais são os artefatos que acontece em cada um deles. Certinho? Então a um está correta. Se a um está correta, nós podemos eliminar. Se a um está correta, nós podemos eliminar sem problema nenhum. Se a um tá correta, nós podemos eliminar a A e podemos eliminar qual? A B. É assim que a gente faz prova. Achando uma nesse modelo de analisa as opções abaixo, a gente faz assim, tá? Então a A e a B tá errado, tá? Porque a número não está correta. Vamos lá, 2. Boa tarde, Bianca. Boa prova amanhã, Bianca. Amanhã, tranquilinho. Vai ser 30 pontos, hein? 30 na cabeça amanhã, hein? 30 na cabeça amanhã na prova prática amanhã, hein? 30 na cabeça. Amanhã tem prova prática para o pessoal do FRJ. 30 na cabeça amanhã, hein? Cada questão vale 10 pontos. Hoje, assim mesmo, na maneira que eu tô aqui me arrastando, eu fui lá ainda para a gente praticar lá. Fui praticar com o pessoal também hoje também. Me arrastando, mas fui lá. Amanhã eu quero, ó. Só as 8 vagas só, hein? Vamos lá. Os artefatos de exposição são associados com a maneira de como o técnico em radiologia conduz o exame. Corretíssimo. Ele fala que realmente os artefatos de exposição são associados à maneira que o técnico em radiologia conduz o exame. Correto. A 1 e o 2 está correta. Opa, calma aí. Se a 1 e 2 estão corretas, eu não preciso nem ler a 4. Sim, a 2 está correta. A opção 2 está correta. Então, vamos lá. Eu posso eliminar a letra C e posso eliminar a letra D. Já achei minha resposta. Olha que maravilha. Minha resposta é o quê? Letra D. Mesmo eu não nem lendo as outras respostas. Mas vamos lá para ler a 3 e a 4. A compatibilidade errada da combinação tela-filme, o contato ruim tela-filme e o posicionamento inadequado da grade pode levar a artefato de exposição. Correto. Certinho. A preparação imprópria do paciente pode levar a artefatos incômodos, já que ocorre quando o técnico em radiologia instrui e prepara o paciente inadequadamente. Correto. Gabarito, letra D. Todos eles estão corretos. Aqui eu já falei dos artefatos já para você já. Todos eles. Já acabei dando a resposta terceira também, presença de artefatos receptores de imagem, fricção do filme, exposto ao vídeo, o contato tela-filme com líquidos e a não observação da validade de filmes é a correta afirmar que pode ocorrer presença de artefatos receptores de imagem. Os efeitos da radiação no ser humano pode trazer consequências indesejáveis em caso de doses muito elevadas. Podemos dizer que é correto afirmar que, como o efeito da radiação, a letalidade ou morte imediata pode ser causada por radiação crônica, aguda, genética, indeterminada ou aplicada, que pode levar à letalidade. Bom, Guilherme. O que pode ser letal? Nicole. Aí ele está falando da síndrome da radiação aguda, né? Síndrome da radiação aguda, tá? O que que é a síndrome da radiação aguda? A síndrome da radiação aguda, né, é um conjunto de sucessões de sintomas que aparecem em vítimas de acidente envolvendo doses elevadas de radiação, tá? Os sistemas envolvidos são o circulatório, particularmente o tecido hematopoético, o gastrointestinal e o sistema nervoso central, tá? Então aqui, ó, tem uma tabela. Isso aqui é do livro, tá? Do IRD, né?
de proteção radiológica. Então, tem aqui ó, alguns sintomas, né? A forma, a dose, né? E os sintomas que ocorrem, tá? Menor que o grau, ausência de sintomas na maioria dos indivíduos, tá? De reações leves ou generalizadas de 1 a 2 graus. Astênia, náusea, vômito de 3 a 6 horas após a exposição. Só que os efeitos desaparecem a 24 horas. Isso até 2 graus, tá? Síndrome hematopoética leve, tá? Depressão da função medular, linfopenia, leucopenia, trombopenia, anemia. No máximo 3 semanas após a exposição e voltando ao normal de 4 a 6 meses. Agora, quando você pega de 4 a 6 Gray, é depressão severa da função medular. 6 a 7 já vai atingir o quê? O sistema intestinal, né? De 6 a 10 pulmonar. E acima de 10 morte com horas após a exposição. Então, acima de 10 Gray é morte severa, tá? Então, o cara vai lá, vai a óbito. Já vi que, pô, depois coloca essa tabela no grupo, porque já vi questão assim, nem sabia de onde era. Ah, não sabia de onde era, né? Já falei para você já, é daqui, ó. Desse livrozinho aqui, ó. Desse livrozinho aqui do IRD. Quem fez cursinho no IRD tem esse livrozinho. Mas tem disponível na internet. Radioproteção e dosimetria, fundamentos. Eu tenho ele impresso que eu fiz o cursinho lá. Mas depois eu coloco lá na plataforma para vocês também, tá? Depois coloco na plataforma para vocês também. Então, a vez disso, já sabemos. Radiação aguda ou síndrome da radiação aguda, tá? Acima de 10 graus vai levar à morte mesmo, né? A gente sabe disso. A gente sabe que a radiação depende muito do tipo de radiação, da dose, do tipo de tecido atingido, né? A gente sabe que existe uma lei chamada de Lei de Bergounier e Trimudor, que ela diz que a radiosensibilidade celular, ou seja, a célula tem células que são mais sensíveis e células que são mais resistentes à radiação, né? Células mais sensíveis e células mais resistentes à radiação. Dois franceses estudaram isso, essa sensibilidade celular ligado à radiação. E eles viram que é o seguinte, as células que se reproduzem mais rápido, elas são mais radiosensíveis e aquelas mais especializadas são mais radioresistentes. Então, eles criaram a seguinte lei, né? A radiosensibilidade celular é diretamente proporcional ao seu grau de produção ou grau de proliferação, ou seja, se elas se reproduzem mais rápido, se acontecer um dano ali, ela não pode enxergar aquele dano e produzir uma célula danificada. Então, a radiosensibilidade celular é diretamente proporcional ao seu grau de produção ou proliferação e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. O tecido embrionário, ele é o mais radiosensível e o tecido nervoso, ele é o mais radioresistente, é os extremos, né? E nisso aí, claro, a gente existe a gônada, depois vem tecido embrionário, tem a região gonodal, do mais radiosensível para o mais radioresistente. Depois que foram feitos estudos, chegaram a essa conclusão aí. Beleza? Vamos lá, IBFC, mais uma da IBFC. Nacional 2019, né? Já tem um tempinho, mas acerca dos limites de dose ocupacional, estabelecido de acordo com a norma CNEM 3.01, atualizado em 2011, tá? É 2011, né? 2000, nem 20 mil, nem 20.211 não, tá? Leia atentamente a frase abaixo. A dose, pontinho, pontinho, média anual para o corpo inteiro não deve exceder pontinho, pontinho, a milisievert em qualquer período de pontinho, pontinho, anos consecutivos, nem podendo exceder a pontinho, pontinho em nenhum ano. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna, a respectiva lacuna. E aí, o que que você responde para mim? Eu só quero a resposta. Vamos lá. Hum.
Todo mundo com a tabela da que nem na cabeça, né? Muito bom. Perfeito. Perdi a 4 é 5. Depois eu volto nela aí, a 4 é 5 para você, tá? Deixa eu até fazer um gabarito aqui do lado aqui para mim, para depois eu passar para vocês aqui. Professor, passa para mim depois o gabarito. Rapaz, professor, passa gabarito para mim. Vamos lá. A dose efetiva ou equivalente? Dose efetiva, média anual para o corpo inteiro, não deve exceder a quanto? A 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder a 50 milisievert em nenhum ano. Gabarito, letra B de bola, gente, B de bola. Gente, vocês não podem confundir isso, tá? Essa dose efetiva, essa dose, vou até jogar para vocês aqui, ver se eu consigo encontrar aqui. Eu tinha colocado por aqui, em algum lugar. Deixa, a gente vai ver daqui a pouco ela, tá? A gente tem que entender que nós temos a dose por corpo inteiro, tá? Dose efetiva. Partiu para os órgãos, corpo inteiro é efetiva. Partiu para os órgãos é equivalente, tá? Partiu para os órgãos é equivalente, tá? Partiu para os órgãos é equivalente. Cristalino, equivalente. Mãos e pés, equivalente, tá? Cristalino é 20 milisievert. Pés, mãos, né? São 500 milisievert. Essa tabelinha tem que estar na cabeça de vocês, que toda hora cai em prova. Toda hora cai em prova, tá? Toda hora cai em prova. Uma outra coisa sobre dose, sobre esse limite de dose. As questões não são. É só acompanhar, cara. Se não for a 5, for a 6. Porque eu vim pra cá que eu tava fazendo aqui. É só acompanhar. Não faz diferença, não. Quando eu venho pra cá, ó. Quando eu venho pra cá, ela bate. Não faz diferença, não. É só acompanhar aí. Não faz diferença. É aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Só o número que tá. É só o número que tá. É só o número que tá. Que talvez esteja errado ali, que eu tenha colocado errado ali. Tá? Mas entendi o que você quis falar. Entendi o que você quis falar. Entendi. Letra B aqui, ó. Botei ela aqui também. Letra B. Na hora de colocar para cá, eu não coloquei ela corretamente, tá? Mas beleza. Show. Valeu. Isso a gente tem que entender, tá? Limitação de dose. Não se aplica às exposições médicas, tá? Limitação de dose não se aplica às exposições médicas. Isso tem que ter na cabeça de vocês. Exposições médicas. Pacientes. Acompanhantes que vão conter o paciente e pessoas que submetem a experimentos ligados à radiologia, né, que são autorizados. Isso são exposições médicas, tá? Vamos lá para número 6 que deve ser o número 7 aí. De acordo com a CNEM, essa questão foi adaptada, tá? Quando fala assim adaptada, eu adaptei ela para que nem ela era portaria 453, ela era portaria 453 e eu adaptei ela para que nem, tá? Ou eu vou adaptar ela para RDC 611 ou alguma norma, alguma normativa da que nem essa da 90, 99. Eu vou aproveitar as questões, não vou jogar a questão fora, né? E adapto ela para poder colocar ela de acordo com o que está valendo hoje para gente, tá? De acordo com a CNEM, NN 3.01, no caso de exposição ocupacional e do público, assinale a alternativa correta. Letra A fala: para exposições ocupacionais, mulheres grávidas devem notificar a gestação ao titular do serviço após o terceiro mês de gravidez.
A dose equivalente anual das exposições de indivíduos do público não deve exceder a 1 milisievert. As condições de trabalho devem ser revistas no caso de gestante para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 5 milisievert durante todo o período gestacional restante da gravidez. Indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem trabalhar com sujeito a exposições ocupacionais e a dose equivalente anual não deve exceder a 50 milisievert para o cristalino. Qual que vocês respondem aí? Cuidado com a pegadinha, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Eu falei em cima e vocês estão caindo embaixo. Eu falei em cima e vocês caíram embaixo, tá? Eu falei em cima, caíram embaixo, ó. Para exposições ocupacionais, mulheres grávidas devem notificar assim que elas sabem, estão com suspeito de gravidez, elas comunicam ao titular do serviço e são afastadas até que faça o exame, o beta-HCG, para, havendo comprovação, ela é direcionada para ficar longe das exposições. Tá errado, né? Não é no terceiro mês de gravidez. A dose efetiva anual das exposições de indivíduo do público não deve exceder a 1 milisievert, né? A dose efetiva. As condições de trabalho devem ser revistas no caso de gestante para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda a 1 milisievert durante todo o período de gravidez, tá? Que não possa atingir a umbilical, que o feto ou embrião não possa ser atingido, né? Nem a superfície do abdômen, tá? Eu até esqueci de mudar aqui. É feto ou embrião. Acabou o abdômen. Abdômen era portaria. O feto e embrião não pode pode exceder a 1 milisievert durante todo o período gestacional. Esquece abdômen, tá? Indivíduos com idade inferior a 18. Caramba, o que que houve? Errou por quê? Indivíduos inferiores a 18 anos não pode. Falta de atenção. Você vai logo na primeira, logo. Vapor. Indivíduos inferiores, né? Bota para mim, Rosângela. Coloca para mim. Joga para mim, direto para mim. Encontre-me aí, aonde está escrito assim: para e coloca para mim. Fabiano também. Coloca para mim. Indivíduos inferiores a 18 anos não podem estar sujeitos às exposições ocupacionais. Na portaria 453, em treinamento eles poderiam. Hoje não pode não, nem treinamento, tá? Essa é a nossa resposta aqui, nosso gabarito. A dose equivalente anual não deve ceder a 50 milisievert para o cristalino. 20 milisievert desde 2014 foi alterado para 20 milisievert, beleza? Às vezes vocês estão errando por falta assim, de atenção, às vezes até de ansiedade, de ver, pô, estou estudando isso aqui, aprendi isso aqui. Mas leiam todas as questões, né? Pode ser que uma esteja até mais completa que a outra, mas leiam todas as questões, tá? Vamos lá. Adaptada também, tá? Como é 2019, o que acontece? Essas questões de portaria que são 2019, 458, tem algumas que a gente pode adaptar para RDC, para não desperdiçar e para vocês se adaptarem como tá a norma, né, a RDC. Eu trago elas assim, adaptada. Então, porque se vocês forem lá procurar na prova, aí vocês vão lá procurar a prova. Pô, mas a prova tá assim e a questão tá assado. Aí eu sempre coloco questão adaptada, questão adaptada, questão adaptada. Seja para qualquer matéria. Porque se alguém for procurar lá, às vezes ela pode estar de um jeito e eu colocar de outro jeito aqui, confundir a cabeça de vocês. Então, sempre quando eu faço alteração em alguma questão, por algum motivo, nesse caso aí, motivo a RDC, eu coloco ela adaptada, tá? Fala para mim novamente sobre não entendi. Fala para mim novamente sobre a. Não entendi. Não, não tá mudo, não. Deve ser o teu, porque aqui tá modulando aqui. Aqui no Zoom a gente tem o microfone que ele fica modulando. E ele fica oscilando. Quando eu tô falando, ele tá oscilando. Se eu estiver calado, não oscila. Eu não entendi. Reformula a tua pergunta. Reformula a tua pergunta. Fala para mim novamente sobre o quê? Não entendi. Eu vou mostrar aqui a tabelinha para vocês da KNEM, tá? Da letra E. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, na tabela aqui para vocês, vai ficar melhor para vocês entenderem.
O cristalino esquece portaria 453. Para quem não sabe, olha só, para quem não sabe, a portaria 453, que era a portaria de diretrizes de proteção radiológicas em radiodiagnóstico e odontologia de 98, ela perdurou até 2019. A gente não utiliza mais a portaria como referência. A gente não utiliza mais ela. Ela foi revogada. E no lugar dela entrou a RDC 330. A RDC 330 ficou faltando, né, falar sobre limites de doses em áreas livres, em áreas controladas, em áreas esqueceram de colocar. Em áreas livres, o limite de dose anual é 0,5 milisievert. Está caindo direto em prova. Em área controlada é 5 milisievert. E tá não. Então tá lá. Esqueceram de colocar isso. E esqueceram também de colocar também que as instruções, quando você utiliza o dosímetro, deveriam ser vistas, as instruções deveriam ser levadas em consideração a do fabricante. Esqueceram de colocar isso. Com isso, acrescentaram esses dois, aí criaram a 440 e depois em 2021, a 611. Então, hoje em vigor, só tá para mim só eu que estou vendo a sua só. Tá assim, mensagem direta. Então, hoje em vigor está a RDC 611 e suas normativas, que vai de 90 a 97. Cada uma normativa fala de um assunto. A normativa 90, radiologia convencional, tá? E englobando isso, colocaram também, né, na RDC 611, colocaram também na RDC 611, colocaram também, hoje ela não é mais radiologia, ó, radiologia, radiodiagnóstico e radiologia e radiologia odontológica. Hoje é radiodiagnóstico e radiologia intervencionista. E acrescentaram também ressonância magnética e ultrassonografia também. Radiodiagnóstico, tudo que é imagem. Então, aonde não se falava sobre ultrassonografia, hoje se fala, e aonde não falava sobre ressonância, hoje se fala que é RDC 611. Cuidado com a pergunta de prova, tá? Podem falar assim, a RDC 611, ela fala sobre, exceto, ela fala sobre ultra, ela fala sobre ressonância, sobre fluoroscopia intervencionista, fala sobre mamografia, mas não fala sobre industrial, não fala sobre medicina nuclear, não fala sobre radioterapia, porque existem as próprias portarias da CNEM, né? Que elas são as resoluções em critério de serviços de radioproteção em medicina nuclear e radioproteção em radiologia industrial, tá? Em radioterapia. No entanto, que a CNEM 3.01, que é a norma, tipo fosse assim, a CNEM ponto 301 está para 8.080 no SUS. Ela é uma lei geral, mas ela fala sobre a CNEM 3.01. Ela fala sobre manipulação, armazenamento e transporte de material radioativo. Ela se atenta a isso: manipulação, transporte e armazenamento de material radioativo. E dali tem outras, né, normativas da CNEM também. Então, para a gente, a RDC ela deixou um buraco muito grande quando fala de limitação de dose. Por quê, Alessandro? Por que ela deixou um buraco muito grande? Porque ela, quando ela cita assim, limitação de dose, é para a gente estudar o que está na CNEM. Então, o que ela fez? Se já tem algum local escrito sobre alguma coisa, vamos deixar o que está escrito e vamos tirar daqui. Então, ela pede para a gente ir lá na CNEM 3.01. Vou compartilhar para vocês aqui. Deixa eu encontrar aqui para encontrar aqui. Pede lá para que nem 3.01. Vou encontrar aqui essa que nem aqui aberta em algum lugar aqui. Calma aí. Ela manda a gente lá para que nem 3.01. Aqui, ó, diretrizes de radioproteção, né? Que nem 3.01.
Eu tenho algumas coisas marcadas aqui na minha QNEM que eu sempre marco, eu acho fundamental marcar. E aqui, ó, ele fala pra gente, é aqui que a gente tem que ver a limitação de dose. Limitação de dose individual, tá? As exposições normais dos indivíduos devem ser restringidas de tal modo que nem a dose efetiva, né? Nem a dose equivalente, quando a gente fala de órgão, né? Quando a gente fala de corpo inteiro, a gente fala de dose efetiva, né? Quando a gente vai falar de órgãos específicos, a gente fala de dose equivalente, né? É a medição de, né, de dose de radiação de cada órgão. Por isso que divide em dose efetiva e dose equivalente, tá? Cuidado com isso. Quando eu falo do corpo inteiro, é dose efetiva. Quando eu falo de órgão, é dose equivalente, tá? Aí ele fala, ó, limitação de dose individual. Você vai entender agora, tá? Quem me perguntou, Luísa, o que que era, ó. A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a dose efetiva, nem a dose equivalente nos órgãos, por isso que é órgão ou tecidos, né, equivalente, causadas pela possível combinação de exposições originárias de práticas autorizadas, excedam o limite de dose específica especificado na tabela a seguir, salvo em circunstâncias especiais, autorizadas pela CNEM. Esses limites de doses não se aplicam às disposições médicas. Cuidado com isso aí. Limitação de dose não se aplica às disposições médicas. Tá, Alessandro? Não se aplica às disposições médicas. Mas o que que inclui as disposições médicas? Inclui paciente, inclui acompanhantes, quando vai conter o paciente, né? Possibilidade do paciente estar ali sozinho, os acompanhantes, e as pessoas que fazem, né? Que elas se voluntariam para experimentos, né? Com radiação ionizante, claro, nas instituições que sejam autorizadas. Então, esses são os três grupos que se enquadram em exposições médicas. Para eles, não há limite de dose, tá? Vamos lá, dose efetiva, o corpo inteiro para o indivíduo do público. 20 milisievert, mas pode ver que tem uma letrinha B aí, ó. Indivíduo IOE, indivíduo público, 1 milisievert. Equivalente, cristalino, 20 milisievert, foi mudado em 2014, 2011 foi mudado. Indivíduo público, 15 milisievert. PL, 500 milisievert, indivíduo público 500 milisievert, mãos e pés 500 milisievert. Agora vamos para aquelas letrinhas lá, ó. A, B, C. O que é A? A, quando fala de limitação de doses, é um período calendário que vai de janeiro a dezembro. Então, a limitação de doses, ele conta de janeiro e conta até dezembro. A Bzinha é uma média aritmética de 5 anos consecutivos. Não deve exceder em um ano 50 milisievert, tá? É uma dose ponderada. Cada ano tem que tomar 5 milisievert. No final de 5 anos, tem que totalizar 100. Não pode passar nenhum ano de 50 milisievert, tá? Aí fala, ele também fala que em circunstâncias especiais, a dose efetiva, né, pode ser trocada, né, até 5 milisievert em um ano, desde que ela não exceda no período de 5 anos, isso para indivíduo público. Mesmo que não exceda em 5 anos consecutivos, 1 milisievert por ano. Aí ele fala aqui, ó, para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba a dose efetiva superior a 1 milisievert durante o resto do período de gestação. Indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem estar sujeitos a exposições médicas, tá? O limite de doses estabelecidos não se aplicam às exposições médicas de acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem aos pacientes. As doses devem ser restritas de forma que seja improvável que algum desses acompanhantes ou voluntários receba mais de 5 milisievert durante o período de exame diagnóstico ou tratamento do paciente. Uma coisa importante, né, também. A dose para crianças em visitas a paciente que foram administrados materiais radioativos, geralmente isso acontece em medicina nuclear para tratamento, né? Deve ser restrita de forma que seja improvável exceder a 1 milisievert. Isso aqui já vem prova já, tá? Entendeu agora, Luzia? Sim ou não? A Luzia que me perguntou, entendeu? Sim ou não? Entendeu, Luzia? Sim ou não? Tome água. Show.
Perfeito, vamos lá. Segue então. Nossa, aqui já gabaritamos, show de bola. Isso aqui é bom, hein? De acordo com o controle de área de serviço, assinale a alternativa incorreta, tá? Vamos lá. Os ambientes do serviço devem ser delimitados e classificados em áreas livres e em áreas controladas, segundo as características da atividade desenvolvida em cada ambiente. Cuidado que ele quer a incorreta, tá? Nos ambientes classificados com áreas controladas, devem ser tomadas medidas específicas de proteção e segurança para controlar as exposições normais e prevenir ou limitar a extensão das disposições potenciais. As salas onde se realizam os procedimentos radiológicos e a sala de comando devem ser classificadas como áreas controladas. Letra D. As áreas controladas devem possuir barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir a manutenção de níveis de dose tão baixos quanto razoavelmente execuível. Esse execuível pode ser trocado por possível, tá? Razoavelmente execuível ou razoavelmente possível, não ultrapassando os níveis de restrição de dose estabelecidos neste regulamento. É facultado para as áreas controladas dispor de restrição de acesso e sinalização adequada, conforme especificado na norma da Resolução RDC 611, de 9 de março de 2022. Qual que vocês colocam aí como resposta? Essa aí tá fácil, né, gente? Essa daí é bem fácil, bem assim, bem tranquilinha. Isso aí todo mundo acertando. Joga para mim, direto para mim, Andresa. Me procura, me joga direto para mim. Beleza, todo mundo respondeu. É letra E. Ela tem que dispor de sinalização adequada, dizendo proibida a entrada de pessoas não autorizadas, gestantes, informar uma luz vermelha até lá na porta da sala. Isso tudo tem que ser sinalizado sim, tá? Tem que ser sinalizado sim. E aqui eu coloquei aqui, ó, algumas coisas bem interessantes pra gente, ó. Área controlada, tá? Área sujeita a regras especiais de proteção e segurança, com a finalidade, né, de controlar as exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação radioativa e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais, tá? O que que são exposições normais, gente? São as exposições esperadas em decorrência de uma prática autorizada, tá? Em condições normais de operação de uma fonte ou instalação, incluindo os casos de pequenos imprevistos que possam ser mantidos sob controle, tá? E o que são? Ele fala para prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais. Aí vocês têm que saber o que são exposições potenciais. O que são exposições potenciais? Exposições potenciais são exposições cuja ocorrência não pode ser prevista com certeza, mas que pode ser resultado de um acidente envolvendo diretamente uma fonte de radiação ou em consequência de um evento ou de uma série de eventos de natureza probabilística. Isso aqui cai em prova. Então não adianta você estudar aqui a área controlada, a gente controla as exposições normais. Você não sabe o que é exposição normal. Ah, tá. Ele previne ou limita a amplitude das exposições potenciais. Você não sabe o que é exposição potencial, então tem que saber o que é, tá? Área livre é qualquer área que não seja classificada como área controlada ou área supervisionada, tá? E a área supervisionada, gente, é a área para a qual as condições de exposição ocupacional são mantidas sob supervisão, mesmo que medidas de proteção e segurança específicas não sejam normalmente necessárias. Então, tá aqui, isso é daqui nem 3.01, tá? Isso não é RDC, não. Isso não é RDC, isso é que nem 3.01. A RDC 51, essa aqui, artigo 51 é da RDC, eu esqueci de colocar. A RDC 51, ela fala o seguinte: as salas onde se realizam procedimentos radiológicos, diagnósticos ou intervencionistas devem ser classificados como áreas controladas, isso aí já é a RDC, possuir barreiras físicas ou blindagens suficientes para garantir a manutenção de níveis de dose tão baixo quanto razoavelmente execuível, não ultrapassando os níveis de restrição de dose estabelecidos nesta resolução, dispor de restrição de acesso e de sinalização adequada, conforme especificado nessa resolução, ter acesso exclusivo aos profissionais necessários à realização de procedimento radiológico, ao paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante, quando estritamente necessário. Claro que algumas pessoas, às vezes, quando falam assim,
Ah, mas menor de idade. Não tem nada escrito, não tem nada escrito, tá? Na portaria, né? Em que o menor de idade, na sala de raio-x, tem que entrar. Porém, todavia, contudo, entretanto, se faz necessário, tá? É menor de idade, né? É bom a gente ter o acompanhante ali, o pai, ou a mãe, o tio, a avó, para saber o que que a gente está fazendo no paciente. Só que não está escrito isso não, tá? Está escrito aqui ainda. Quando... Isso aí, arrasando, hein? Tá ficando... Ai, 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 ai. E porque eu tô com dor, hein? Tô cheio de dor aqui, tô quase tem um hospital de emergência aqui na porta. Qualquer coisa, é só eu pular, tô no hospital já. Ter acesso exclusivo aos pacientes a dispor apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos, tá? Isso aí é fato também pra gente. E eu acho que aqui eu acabei aqui o que eu tava começando, eu falei que ia pegar uma parte de coisas legais, mas eu, o tio ficou com idade, né? Idade, se foi idade já, né? A idade eu não pude fazer isso, me atrapalhou muito, mas a gente vai dar continuidade lá o hoje que tá lá pra gente lá. Melhor bebida do mundo é água, né? Então, essa aqui já vimos já, correto? Essa aqui foi a letra E, como opção pra gente, tá? Letra E. Essa aqui nós já vimos também, foi a letra E também. Agora aqui, considerando os efeitos biológicos da radiação, e assinar é incorreta, tá? A radiosensibilidade de vários sistemas orgânicos e tecidos varia largamente. Se uma resposta ocorre após minutos ou até dias de exposição, a resposta é denominada efeito imediato da radiação. Se fosse só dor de cabeça, ia ser maravilhoso. Vamos lá. Se uma resposta ocorre após minutos ou até dias de exposição, a resposta é denominada de efeito imediato da radiação. Letra C. Se um dano não é observado após meses ou anos após a exposição, tem seu efeito tardio. Após a exposição à radiação, o corpo humano apresenta resposta de forma imprevisível. Os linfócitos são células de maior radiosensibilidade quanto as outras. E aí, qual a resposta que vocês dão aí? Para mim aí. Hum. Hum. Nossa Senhora. Tá um. Só um. Não, mas não é, não é massagem, não, é dor mesmo. Eu já tive essa dor já, né? Foi horrível, fui pro hospital, fiquei internado. Não quero ficar internado de novo, não. Vamos lá, um. Só um que acertou até agora, tá muito. Tá vendo? Isso que é uma banca boa. Isso que é uma banca boa, por quê? É uma banca que todo mundo chega para responder, começa a ter aquele negócio de dúvida. Essa é a melhor banca que tem para se trabalhar, pô. Se você. Aí, o que acontece? Quando tu estuda mais um pouquinho, quando tu estuda mais um pouquinho, você faz um diferencial. Vamos lá, vamos responder junto então. Que hoje eu quero acabar hoje, sério, gente. Hoje falar para vocês, 7 horas, hoje, 7 mil, no máximo vai dar 8 horas. Não vou até o último homem, não, tá? Eu vou. Máximo 8 horas a gente vai acabar tudo isso aqui, tá? Porque hoje eu tô. Acho que semana passada foi. Essa semana, esse mês todinho foi aquele êxtase e tudo, né? E hoje eu tô meio mais. Eu vou até o último homem hoje, até a última questão. A última questão é nosso último homem.
Não, eu vou até a última questão. A nossa última questão é até o último homem, tá? Eu vou até o último homem. Andrew Garfield. Quem assistiu esse filme aí? Com Andrew Garfield como ator principal do Até o Último Homem. E isso é uma história real, tá? O Até o Último Homem é uma história real, tá, gente? É uma história real, não é uma história de, não é uma história de ficção, não, tá? Isso aconteceu mesmo, tá? Isso aconteceu mesmo. Muito bom filme ótimo. Assistam, tá? É uma história baseada em fatos reais. Sem problema nenhum. Dói, soldado dói, isso é bom, soldado dói. Ele vai para a guerra e ele não aceita, né, pela religião dele, ele não aceita pegar em arma de fogo, né? E as pessoas zombam dele, pô, assim, ó, ele faz de tudo para ele não ir, para ele não ir, mas ele vai. E aí o que acontece? Vou botar na plataforma a gravação. E o que acontece? Ele vai e começa a salvar, as pessoas. Nossa, o filme é fantástico. Para mim era para ter ganho, eu acho que ele fez uma bela interpretação. Mas vamos até a última questão que é o nosso último ano. Vamos lá, vem para cá, ó. Sobre os efeitos biológicos da radiação, assinale a alternativa incorreta. Primeira coisa, eu falei, já tinha falado para vocês sobre radiosensibilidade, que é ali de Bergounier e Trimbudo, né? Eu falei que a radiosensibilidade, né? Ela é diretamente proporcional ao seu grau de proliferação celular ou produção. Se produz mais rápido, ele é mais sensível. Quando é mais especializado, ele é mais radioresistente. Aí ele fala na letra A radiosensibilidade de vários órgãos, de vários sistemas e órgãos varia largamente. Sim, há uma variação, né? Eu tenho órgãos que são mais sensíveis, sim ou não? Tenho órgãos que são mais sensíveis. Tenho ou não tenho órgãos que são mais sensíveis? Eu tenho órgãos que são mais sensíveis e tenho órgãos que são mais resistentes. Então tem uma variedade muito grande. Isso aí, tá correto. Bota para mim, Paula, bota para mim. É só me encontrar lá, ó, no para, aí encontrar a lição e joga para mim. Boa, Luísa, acertou, né? Se uma resposta ocorre após minutos ou até dias, a resposta é denominada de efeito imediato da radiação. Sim, os efeitos da radiação, um resumozinho para vocês rapidinho, depois um resumozinho. Eu posso dividir ele em relacionado à dose, relacionado ao tempo e relacionado ao órgão que é afetado. Relacionado à dose, determinístico, não estocástico, é, ou teciduais. É o mesmo nome, tá? São sinônimos. São aqueles que são relacionados diretamente com a dose. Se eu atingir um limiar, ele ocorre, tá? E se eu aumentar a dose, ele vai aumentar também o efeito. Exemplo, se uma pessoa tomar 0,3 Gray, né, na região gonadal, o homem, né, ele tem esterilidade temporária. Se ele tomar 5 miligramas, ou seja, atingiu o limite, ocorreu o efeito. Agora, eu aumentei essa dose para 5, eu não tenho esterilidade temporária, eu tenho esterilidade definitiva. Então, teciduais não estocástico e determinístico e tem uma relação com limiar de dose. O limiar de dose é limite, tá? O estocástico é uma probabilidade. Há uma probabilidade de ocorrência, não tem limite de dose. Não tem ligação direta com o limite de dose. Porém, aumenta, né, com o aumento da dose, tá? Também chamado de aleatório ou randômico. Beleza, perfeito. Nós temos também os efeitos ligados ao tempo de ocorrência. Se ocorre em um pequeno espaço de tempo, dias, semanas, meses, é efeito o quê? Imediato. Anos ou décadas, é efeito o quê? Tardio ou retardado, tá? Se o efeito é relacionado ao tipo de órgão ou tecido pode ser somático ou pode ser hereditário ou genético. A diferença, hereditário e genético, região gonodal, células germinativas, espermatozoide ou óvulo. Se ele acontece ali e é passado de geração para geração, é efeito genético ou hereditário. Qualquer outra parte do corpo, se o efeito é relacionado a tipo de órgão atingido, é somático, beleza? Essas três classificações. Só que existe um outro efeito
que é chamado de efeito teratogênico. O que, que é o efeito teratogênico? É o efeito que é ligado diretamente com o feto ou embrião. Então, quando o feto ou embrião atinge, ultrapassa o limite e ocorre um efeito nele, é chamado de efeito teratogênico. Beleza? Show de bola? Um resumozinho rapidinho. Claro que isso aí, na minha aula, a gente vai, na aula que a gente tem aqui no preparatório, a gente vai esmiuçando devagarzinho, tá? Então ele fala assim: se uma resposta ocorre após minutos ou dias, é denominado efeito imediato. Correto. Se um dano não é observado após meses ou anos após a exposição, tem seu efeito tardio. Corretamente, acabei de explicar aqui. Letra E. Os linfócitos, células, fazem parte da célula sanguínea, né, gente? São células de maior radiosensibilidade, sim. São maior, se comparado a um tecido muscular, epitelial, tecido neurônio, é muito mais radiosensível. Corretíssimo. Olha agora a letra D. Após a exposição à radiação, após a exposição à radiação, olha a letra D. Após a exposição à radiação, o corpo humano apresenta resposta de forma imprevisível. Não. É imprevisível se você existem efeitos ligados à dose, à exposição, né? Existe uma tabela de efeitos ligados à exposição. Nós vimos semana passada, nós vimos isso aí, né? Uma tabela ligada à dose de exposição. Ele fala o seguinte: após a exposição à radiação, o corpo humano apresenta uma resposta de forma imprevisível. Não, ele é previsível. Ele tem o limite de dose. Existe ou não existe um limiar ou limite de dose? A minha pergunta para vocês, respondam para mim, sim ou não. Existe um limiar de dose? Existe um limiar de dose? Existe? Não existe um limiar de dose? Sim ou não? Responde, é só dizer sim ou não. Existe um limiar de dose. Se existe um limiar de dose, como a resposta ela é imprevisível? Existe um limiar de dose. Se existe um limiar de dose para o qual, se eu não alcançar esse limiar ou limite, não ocorre efeito, como é que ele pode ser imprevisível? Entenderam? Sim ou não? Entenderam porque essa resposta ela é incorreta? Sim ou não? Entenderam? Sim ou não? Perfeito. Coração azul. Vocês estão com coração azul agora. Entenderam, gente? Sim ou não? É engraçado, não estou vendo ninguém aqui. Cadê a galera da minha aula que eu dou aula? Cadê todo mundo que eu dou aula? Cadê vocês? Sumiram por quê? Isso aí, apareceram. Isso aí. Show de bola. Muito bom. Por isso que não é forma imprevisível, é previsível. Por isso que a nossa resposta é o quê? Tá errado isso aqui, é previsível. Claro que é previsível, não é imprevisível. Vamos lá. Os raios-x são capazes de interagir com a estrutura do corpo. E, ó, IBFC Nacional 2019, tá? Eu tô pegando questões da IBFC, tá, gente? Ah, tu pode ver que ela tem muitas questões que, assim, não se repetem, tá? Mas tô pegando da IBFC, tudo da IBFC, tá? Uma ou outrazinha lá no finalzinho que eu peguei da IBCER também, da OCP, alguma outra bancazinha, mas tudo dentro daquilo que a gente vamos estudar, tá? Os raios-x são capazes de interagir com estruturas do corpo humano através de diferentes efeitos. Sobre esses efeitos, assinale a alternativa incorreta. Essa é muito boa também. Essa aí fizeram aí na internet, né? Essa aí fizeram na internet, hein? Mandaram para mim. Mandaram para mim. Letra A. A fotodesintegração não ocorre no diagnóstico. A produção de pares é muito. Ele quer incorreta, hein? A produção de pares é muito importante em tomografia por emissão de pósitron em medicina nuclear. O efeito fotoelétrico é mais provável de ocorrer com elétrons fortemente ligados. Vai acertar agora. No efeito Compton, o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação. O espalhamento coerente é fundamental para o diagnóstico. Qual dessas questões é a errada? Não vou demorar muito para responder, não, hein? Outra coisa, 4h30, eu vou dar uma parada para papai, comer um lanchezinho, mas não saio, não, hein? Eu só vou lanchar 5 minutos e vou voltar. Pode continuar aí, tá?
Ninguém acertou por enquanto. Vamos lá, gente. Alessandro, o câncer não é um exemplo de efeito tardio da radiação. Não, mas tudo bem, mas eu vou tirar aqui. Eu vou desativar já, interromper o vídeo. Tá, o câncer é um efeito tardio da radiação. Mas a minha pergunta para você, o, é, a pessoa que trabalha, me fizeram uma pergunta aqui interessante de discussão. Motorola Moto G2, bota para mim, bota para mim, bota para mim, me encontra e coloca para mim. Fizeram a pergunta aqui, olha só. Alessandro, o câncer não é um exemplo de efeito tardio da radiação e não aparece depois de anos ou décadas? Letra C da 9. A letra C não está dizendo que é câncer, começando por aí. Ele está dizendo se um dano não é observado após meses ou anos, a exposição tem esse efeito tardio da radiação. Ele não está dizendo aí que é um câncer. E outra coisa, um, um, um indivíduo ocupacionalmente exposto, trabalha com radiação ionizante. Se ele tem um câncer, esse câncer que ele tem é um câncer radioinduzido, ou seja, foi causado pela radiação ionizante, porque eu tenho tabagismo como um grande causador de câncer, o etilismo, o cara que ó, toma um tchuguerezinho todo dia, ó, todo dia tchuguere, só álcoolzinho, sedentarismo, né? Eu tenho fator genético. Então, a pessoa que trabalha com radiação ionizante, ela tem um CA, e esse CA foi causado pela radiação ionizante, entendeu, amor? Sim ou não? Entendeu? Isso aí, o câncer é multifatorial. Então, tem fatores que eu não posso provar que o cara trabalha com radiação ionizante, ele teve um câncer, esse câncer é radioinduzido, ou seja, produzido pela radiação. Eu não posso afirmar isso, que existem muitos fatores. Eu falei, o álcool, cuidado que tem uma galera que gosta de tomar um tchugarezinho aí direto em, né, sedentarismo, um monte de coisas que levam em tabagismo, que levam a gente, né, que levam o ser humano hoje a ter ou não um tipo de câncer, beleza? Vamos lá, essa daqui, ó. Muita gente errando. A foto desintegração não ocorre no radiodiagnóstico, não ocorre. Até porque os fotos têm que ter alta energia, né? Energia acima de kilovolts, muito altos. A quilovoltagem maior no radiodiagnóstico, tá? Para quem não sabe, a quilovoltagem maior no radiodiagnóstico é até 150 kV, que é a quilovoltagem máxima, tá? Calma aí, uma de cada vez. Estão mostrando aqui. Não, não, calma aí. Calma, não, não. Na área da C, não me deixou não me deixou em dúvida. Para mim, deixaria na questão incorreta. O certo seria se é observado após meses ou anos efeito tardio. Não, tá certo. Tá certo. A mais incorreta era essa daqui, ó. É a forma improvável. Se você recebe uma dose de radiação, a gente sabe para certo tipo de dose de radiação é previsível ocorrer alguma coisa. Se eu atingir um certo limite, vai ocorrer, tá? Então vamos lá. Fotodesintegração não ocorre no radiodiagnóstico, não ocorre. Fotos tem que ser alta energia. A produção de pares é muito importante em PET-CT, ou tomografia por emissão de hipótese, medicina nuclear, porque o foto de energia, né, ele vai ter 0,511 megaelectronvolts, vai encontrar com outro e vai ver o que? Aniquilação, e aí eu tenho, né, a produção, né, de raio-x ali. Certo? Tá correto isso daí também. Eu não tô entendendo nada. Não seria a probabilidade porque depende da resposta de cada organismo? Olha só, gente, essa aqui é a mais correta aqui, gente, ó. Já estamos na 10. Vou só voltar a última vez aqui, ó. Se um dano não é observado após meses ou anos na exposição, tem seu efeito tardio da radiação. Vamos lá. Isso ele está falando em nível celular, gente. A célula, a célula não chega e ela não tem uma resposta. A célula não observa aquilo, gente. Você está falando em nível celular, não é você observar aquilo que está sendo feito. Isso está em resposta a nível celular, em resposta, quando a gente fala de
de radiosensibilidade, a gente fala a nível celular. A célula, preste atenção, a célula, existe um processo nela chamado de reversibilidade. O que que é esse processo de reversibilidade na célula? As células, quando elas encontram algum dano, ela consegue reverter esse dano. A célula consegue, quando encontrado, ela consegue reverter esse dano. Só que muitas vezes ela não pode, ela chega e ela não consegue enxergar aquele dano causado ali, uma célula que se multiplica muito rápido, não consegue enxergar esse dano que foi causado ali, e ela vai produzir aquela célula ali, uma nova célula, né, de forma errada. Então, quando ele está dizendo se um dano não é observado, não é você que observa, é se a célula ou o órgão, ele não, se a célula não observa aquele dano que foi causado. O dano é causado a nível celular, a nível de DNA, entendeu? É a nível de DNA, é lá na célula, no DNA, é causado lá. Não é assim, ver aquilo com o olho. Eu estou vendo aquilo ali que está acontecendo, não é isso não. Entenderam agora, sim ou não? Entenderam agora, sim ou não? Beleza? Tranquilo? Entenderam agora? Ah, tá. Só para a gente poder pular um pouquinho, senão a gente não sai. Estou contagem regressiva agora para. Estou em contagem regressiva para a gente poder acabar isso hoje. Tá? E vamos acabar isso hoje rapidinho. Vamos acabar isso rapidinho. Que hoje está caído hoje. Ô, Bianca, fotodesintegração é um processo no qual os raios-x de gama, né, de energia extremamente alta, interage com o núcleo atômico, tá? E causa o quê? Vai causar uma excitação, tá? E vai decair em dois fios, tá? A fotodesintegração é isso, tá bom? Esse processo acontece muito em fusão nuclear, beleza, ô Bianca? Sem problemas. Show de bola. Voltar para cá, pegar a visão. Vamos lá. A produção de pares, ela é muito importante para a emissão de pósito, emissão nuclear correta. O efeito fotoelétrico é mais provável de ocorrer nas camadas fortemente, elétrons fortemente ligados, na camada mais interna. Então, quando ele fala elétrons fortemente ligados, é na camada mais interna, tá, do elétron do átomo. Camada mais interna. Pode botar até aí, ó, camada mais interna. Abre parênteses, camada mais interna do alvo, né, do alvo não, do objeto, tá? Do átomo do objeto. No efeito Compton, o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação. O fóton é espalhado, tá? Transfere energia, né? E aquele fóton, o elétron é espalhado e o fóton ele sofre desvio, tá? Mais ou menos. Agora vamos lá. O espalhamento coerente é fundamental para o radiodiagnóstico, gente? O espalhamento coerente, ele é fundamental para o radiodiagnóstico. O espalhamento coerente, elástico, ou Thompson, ele é fundamental para o radiodiagnóstico. Quando ele fala espalhamento coerente, ele fala é o efeito Thomson ou Thompson. Ele é fundamental para o radiodiagnóstico. Então, cuidado com as respostas. Ah, mas o efeito cômputo, o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia. Tá. Há um espalhamento, sim, causado pelo fóton, que espalha interage com o elétron. Ele sofre um desvio e aquele elétron é espalhado. Tá. Tá meia boca essa resposta. Mas é por isso que eu falo, para fazer prova, você tem que ver aquela pergunta que é mais provável. Vamos lá, o espalhamento coerente é fundamental para o diagnóstico? Não. O espalhamento coerente, né, ele prejudica a nossa imagem. Apesar de ser um efeito só de excitação, há um espalhamento, porque o espalhamento coerente, efeito Thomson, tá? Ele ocorre com menos frequência, mas é um espalhamento, é uma difusão. Ele é fundamental para o diagnóstico? Claro que não. Ele prejudica a nossa imagem. Mesmo a gente não aceitando a explicação da letra D. É por isso que eu falo, o concurso, a prova, a gente tem que ver a mais improvável. Espalhamento coerente ou espalhamento Thompson. Espalhamento incoerente é espalhamento Compton.
Espalhamento elástico é efeito Thomson. Espalhamento inelástico ou difusão inelástica é espalhamento Compton. Espalhamento ou difusão elástica é efeito Thomson. Ambos são difusão, efeito por difusão. Por isso minha insegurança, eu não sabia se eu não ia acertar ela. Claro que ia, gente, olha só. Espalhamento, olha só, gente, só o nome aqui, ó, espalhamento. O espalhamento, ele é bom para imagem, só a palavra ali, espalhamento, ele é bom para imagem radiográfica. O espalhamento, ele é bom para imagem radiográfica. O espalhamento, para que tenha a gradiente difusora, anti-espalhamento. Gente, é só a gente ser. É só pegar. Não colocar dificuldade na nossa cabeça. Calma aí, espalhamento não. O espalhamento é ruim. Cara, mesmo eu tendo uma dúvida na letra D, essa aqui não é, com certeza. É simples assim. É o que eu falei. Essa é uma prova que faz você pensar, tá? Não é aquela prova de Maricá onde você vai lá, no 10, letra E, 11, letra B. Não é essa prova. Não pense que amanhã vocês vão chegar lá e vão fazer uma prova assim, ó. Não, vocês fizeram a prova domingo e uma horinha. Eu vou fazendo assim, não. Não vou fazer, não. Amanhã vocês vão fazer a prova, não. Não é essa prova, não, tá? Pode ter certeza. Graças a Deus que não é essa prova. Tem gente que é contra isso, tá? Tem gente que é contra quando eu falo que a prova tem que ser difícil, tem gente que briga comigo, tá? Mas não tem que ser fácil, não tem que ser difícil, pô. Vamos lá. A intensidade do feixe raio-x não é homogênea, uma vez que é maior no lado do pontinho, 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 do que do lado do pontinho, pontinho, pontinho. Esse efeito é conhecido como efeito pontinho, pontinho, pontinho. Em geral, quanto menor for o ângulo do anodo, pontinho, 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 o efeito. O que vocês colocam aí? Mas não vai na E pelo coerente, não. Vai na E porque é espalhamento. Espalhamento prejudica a nossa imagem. Vamos lá, o pessoal está acertando aí. Vamos lá. Três já colocaram, vamos seguir em frente. Você está falando do efeito anode, efeito Rio, efeito talão, efeito calcanhar, tá? Tudo isso aí, tá? A intensidade do feixe de raio-x não é homogêneo, uma vez que é maior para o lado do catodo. Então, onde tem anodo, letra A, letra C, letra E, a gente elimina. Do que para o lado do anodo. Então, onde tem catodo e anodo? Catodo e anodo, nós temos na B e na C. Este efeito é conhecido como efeito anódio, tá? Em geral, quanto menor for o ângulo do efeito anodo, maior é o efeito. Simples, não fácil, não. Muito simples e muito fácil. Efeito anódio. Muito simples, fácil demais, simples demais. Depois que tu estuda tudo, se torna mais fácil, né? Bem mais simples quando se chega, estuda, se dedica. Então, vem pra cá. Vou contar um negocinho aqui pra vocês aqui, mostrar aqui bonitinho pra vocês aqui a área de trabalho. Bom, preparatório. Está aqui. Tá nesse. Rapidinho aqui. Vem pra cá. Vem pra mim. Isso aqui, ó, para quem não sabe, o efeito anodo é isso aqui, gente, ó. Isso aqui é o efeito anodo. Anote isso aqui, ó, tá? Aqui, ó. Uma corrente miliamperade passa pelo filamento, aquece esse filamento, vai transferir energia através do calor, vai produzir uma nuvem de elétron aqui. Isso aqui é o efeito termiônico.
produzir uma nuvem de elétron aqui, ó. Essa nuvem de elétron vai se chocar, depois ela fica aqui concentrada. Após passar uma DDP, né? Ou seja, ela fica ali concentrada parada. Ela ganha energia cinética após o quê? Eu jogar o quê? A quilovoltagem. A quilovoltagem vai fazer com que esses elétrons ganhem o quê? Velocidade e se choquem numa região no anodo chamado de alvo, tá? Então, cuidado, nuvem de elétron ou carga espacial, tá? Tanto faz, um dos dois, tá? Ela vai se chocar na região lá, ó. Se chocou na região, produziu ali, ó, o raio-x. Antes desse raio-x saírem, eles emergirem pelo lado do anodo, aqui lado do anodo, eles vão, ó, não saiu, não saiu, não saiu, vai perdendo energia, perdeu energia. Quando chegou aqui, ó, tá com menos energia. Pro lado do cátodo, não tem barreira nenhuma, por isso que ele sai mais energético. Então, ele é absorvido pelo próprio ângulo do anodo, e quanto menor for esse ângulo, maior será a absorção. Isso aí é efeito anódio, tá? Para vocês verem o que que é o efeito anódio aí, beleza? Rapidamente, só bater a noçãozinha e a gente seguir com nossas questões aí. Daqui a pouquinho dá uma parada para a gente lanchar. Vamos lá. IBFC Nacional 2019. No tubo de raio-x, os elétrons projetados podem interagir com o elétron da camada base interna. Podem, tá? Ah, assim é bom, assim é bom. Os elétrons podem interagir, podem. Quem tem coração azul não tem como errar essas questões de prova, não. O que está estático dá para transformar em cinético. Vamos lá. Responda essa daí agora. No tubo de raio-x, os elétrons projetados podem interagir com o elétron da camada mais interna do alvo. Produz raio-x característico. Sobre este fenômeno, assinale a alternativa correta sobre a produção de raio-x característico. O que que é correto e o que que é errado. Vamos lá. Responda para mim aí. Um minutinho para vocês responderem aí. Vamos lá. Tá. Pô, já mudou? Tu botou uma, botou outra? Na prova, isso aí dá bom. Se anotar duas respostas, mesma resposta, dá errado, dá ruim. Vamos lá, então. Saber sobre o efeito característico, né? Produção de rachis característicos. Lembrando que dentro da ampola tem duas produções, efeito característico, né? Rachis característico e rachis de frenagem. Vamos lá. Os raios-x característicos são emitidos quando um elétron de uma camada interna um elétron de uma camada interna preenche uma vacância de uma camada externa. Não, essa aqui não. Tá errado essa aqui.
O raio-x característico são emitidos quando um elétron da camada externa preenche uma vacância de uma camada interna. Os raios-x característicos são emitidos quando um fóton para. Fóton, esquece fóton. É a produção de raio-x. Um raio-x característico no fóton, esquece. Falou fóton na produção de raio-x, esquece. Olha só, gente, o elétron incidente, ao interagir lá com o material do alvo, ele produz fóton. Então, o fóton só vai ser produzido após aquela nuvem de elétrons que eu acabei de mostrar para vocês, ela se choca lá na região do anodo chamado de alvo. Aí eu tenho a produção de raio-x. Aí eu tenho a produção de fótons, tá? Os raios característicos são emitidos quando o elétron da camada externa colide, nada a ver, não colide nada, nada colide com nada, erradamente, tá? Nossa resposta, então, os raios-x característicos são emitidos quando o elétron de uma camada mais externa preenche uma vacância, né, de uma camada mais interna. Isso é o raio-x característico. Simples e fácil assim. Simples e muito fácil assim. Gente, raio-x característico é isso aqui, ó. Isso aqui é o raio-x característico, gente, ó. Tem que aparecer para mim aqui, tira daqui. Isso aqui eu dei na aula para vocês, pô. Aqui, ó. Isso aqui é o raio-x característico, tá? Isso aqui é a produção de raio-x característico. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Um elétron incidente vai se chocar na camada mais interna do átomo do material do alvo, vai transferir toda a energia para esse material do alvo na camada mais interna, rompe a energia de ligação e esse elétron, o elétron, ele desaparece e o elétron do material do alvo, do anodo, ele é ejetado. Ali no lugar dele vai surgir um espaço deixado pelo elétron que recebeu o choque do eletroacidente. Na camada mais interna, pode ficar essa vacância, esse buraco, esse espaço? Não. O elétron da camada mais externa vai ocupar esse elétron da camada mais interna. O elétron da camada mais externa ocupa esse espaço. Porém, para ele ocupar esse espaço ali, ele não pode ocupar diretamente, porque cada camada existe um nível que é de energia. A camada L, ela tem uma energia diferente da camada K. Então, a diferença entre a camada mais interna e a camada mais externa e a camada mais interna, ele tem que ser jogado para o meio. E ele é jogado para o meio em forma de raio-x. Vai haver uma transição eletrônica ali. Há uma transição eletrônica. Vai haver um rearranjo eletrônico. Aí, ó, ele pulou para cá e ele emitiu aquele raio-x, aquele excesso de energia em forma de raio-x característico, característico que nós já vimos já nas nossas aulas, característico do próprio material. Isso aí já vimos já, tá? Então, vai haver um rearranjo agora eletrônico até a última camada. A última camada é a camada de valência, onde a gente pode ficar com o espaço ali, onde vai ouvir o quê? As ligações químicas ali. Beleza? Show de bola, passando para cá. Simbora mais uma questãozinha resolvida aqui. Vamos responder mais essa daqui, a número 13. Hoje tá bom, hein? Hoje a gente não vai até 1 hora da manhã, não, tá? Beleza, show de bola. Mas essa questãozinha aqui, sobre a qualidade do feixe de radiação, já vi, matéria dada já é isso aí, hein? Qualidade do feixe. Qualidade de feixe de raio-x e quantidade de radiação é a matéria já dada para vocês já. Isso aí vocês podem responder, hein? Sobre a qualidade do feixe de raio-x produzidos por um tubo convencional, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. A penetrabilidade é um conceito que é a descrição da capacidade de um feixe de raio-x ao atravessar um tecido. 2. Qualidade de um feixe de raio-x pode ser identificado pela camada semirredutora. 3. Aumentar a filtração reduz a qualidade do feixe de raio-x. Foi até meia-noite e meia, mas sábado passado. Hoje, se eu for até 8, é muita coisa. Pretendo acabar antes, tá? Pretendo acabar antes. Vou resolver essa questão
Eu vou deixar a. Vou parar a. Não vou sair daqui, não saio daí, tá? Só vou parar a gravação e vou voltar com outra gravação para não ficar muito grande. Vamos lá, gente. Responde para mim ali. Letra F não tem. Ainda não tem letra F, não. Não fizeram essa letra ainda, tá? Essa letra F não fizeram ainda. Vão fazer ainda um dia, quem sabe, né? Como resposta. Vamos lá. Beleza, show de bola, perfeito, show. Tá, Gigano. Essa menina é um talento. O marido dela deve seguir o mesmo exemplo dela, ele não segue ele. Mas é um cara bom também. Essa menina é um talento. Boa, Guilherme. Não, Thaís, não, não, essa daí não, 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 não. Não, 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 não. Renato também não. Vanessa também não. Frida também não. Renato agora acertou. Cristiane, Cristina acertou. A Aline acertou. Beleza, vamos lá então. Stephanie errou. Fabiana acertou. Maurição, dá uma olhada aí, Maurição, na resposta. Vamos lá. Semi-redutora, é semi-redutora. Camada semi-redutora. Vamos lá. A penetrabilidade é um conceito que é a descrição da capacidade de um feixe de raio-x atravessar o objeto. Sim, o feixe de raio-x ele se torna mais penetrante, né? Por exemplo, quando eu tenho uma maior DDP, minha maior KV, menor quilovoltagem, isso aí vocês têm que anotar. Maior quilovoltagem, errou também, tá? Maior quilovoltagem, ele vai me dar maior velocidade de impacto dos elétrons lá no alvo do anodo. Ele vai me dar maior BDP, maior frequência. Ele vai me dar maior qualidade na minha radiação, maior penetrabilidade, tá? O que que ele vai me dar de menor? Menor comprimento de onda. Por que isso? Porque uma das propriedades do raio-x diz o seguinte: quanto menor for meu comprimento de onda, menor for meu comprimento de onda, melhor ele irá atravessar o quê? Os objetos. Então ele atravessa o objeto tanto melhor quanto menor for meu comprimento de onda. Correto? E a penetrabilidade está ligada diretamente com a capacidade de penetrar os objetos. Se ele é mais penetrante, e penetrabilidade está ligado diretamente com qualidade do feixe. Qualidade do feixe ligado diretamente com penetrabilidade. Se tem maior penetrabilidade, ele tem maior qualidade, tá? Então essa resposta está correta. Essa daqui está o quê? Verdadeiro. Se essa aqui é verdadeira, nós trabalhamos como? Trabalhamos com eliminação. Se a 1 é verdadeira, podemos eliminar qual? A 2, eliminamos a 2, eliminamos a 3, né? Só podemos eliminar essas duas. Vamos lá. A qualidade do feixe, eu falei para vocês também, pode ser medido com a camada semiredutora. A camada semiredutora era utilizada para isso, para ela medir, né, a qualidade do feixe raio-x. Ela mede a qualidade do feixe raio-x, né? Ela absorve aqueles feixes de menor comprimento de onda e com isso ela mede se o feixe tem maior ou menor qualidade. Essa aqui também está verdadeira. A 2 é verdadeira. A camada semiredutora, ela mede, né, a qualidade do feixe raio-x. Então, a 1 e a 2 são verdadeiras. Vamos lá, ver se a gente consegue eliminar alguma coisa. Ó, apenas a 1 está correta. Vamos eliminar. Gente, se você trabalha com eliminação, ó, 1 e 3. Não, a 2 está correta. Deveria ter 1, 2 e 3 para a gente ficar com dúvidas. Mas a afirmativa 1 e 3, não. A 3. Mas não lemos a 3, mas só tem 1 e 2. A 1 e 2 está correto. Se tivesse ali 1, 2 e 3, poderíamos ainda ficar em dúvida. Então a 3, se a 3 não está verdadeira, né? A 3 ela é falsa. Sim, ela é falsa, o número 3. Aumentar a filtração adicional reduz a qualidade do feixe. Não. Por quê? Qual é a finalidade da filtração? A filtração, ela tem uma finalidade. Isso aí já foi dado para vocês, tá?
Nossa resposta é a letra D. Eu não vou ficar atrasando muito aqui, não, senão a gente não acaba a aula hoje. Aqui é só para a gente revisão, né, do que foi dado para a gente. Para aqueles que estão lá de fora, a gente tem um curso aqui preparatório, né? É um curso, já é um, nós temos 6 anos, 6 anos, graças a Deus, com muitas aprovações, tá? Temos todas as matérias aqui, todas as matérias, suas, português, matemática, todas as matérias nós temos aqui, todas elas. Então você se prepara, né? Para todos os concursos. Vamos lá. Aqui tá no Fez, correto? Ó, não vou botar esse aqui não. Vou tirar esse aqui, deletar esse aqui. Eu vou botar esse aqui melhor. Tem que ter aquele que eu gosto de fazer aqui. Cadê aquele daquelas linhas assim? Sumiu aquele daquelas linhas? Ó, aqui dá um fecha. Ó, com foto. Tá vendo aqui o foto? Por que elas aparecendo? Desaparece. Não vai desaparecer, não. Hein? Tá desaparecendo foto, ó. Que estranho. Não aconteceu isso. Tá desaparecendo, gente. Caraca, muito legal, né? Qual a finalidade da filtração? A filtração tem finalidade de absorver os fótons de menor comprimento de onda, deixar passar aqueles com maior comprimento de onda, certo? Os com maior comprimento de onda são os fótons, né, que têm menor poder de penetração. Eu tenho um feixe. O feixe ele é polienergético, ou seja, eu tenho energias próximas a zero e fótons com energia próxima a zero, fótons com maior quilovoltagem que eu colocar. Se eu coloco 100, eu vou ter fótons com valor de 100. Se eu coloco 100, eu vou ter fótons com valor de 100, tá? Vale lembrar que depende muito também do meu transformador. Eu tenho um transformador, hoje mais utilizado são os altos transformadores, né? Onde eu tenho a minha variação, o meu ripple de 1%. O que que é isso? Eu tenho o meu fóton, o meu feixe de raio-x, eles vão ser quase todos com a minha energia máxima ali. Então, dentro desse feixe, eu vou ter fótons com maior comprimento de onda, que são menos energéticos, e fótons com menor comprimento de onda, que são mais energéticos. Quando eu coloco um filtro ali, eu tenho essa finalidade de quê? Absorver os fótons com maior comprimento de onda, deixando os fótons de menor comprimento de onda atravessar. Com isso, eu aumento a energia média do feixe, eu aumento meu poder de penetração, entendeu? E torno ele mais duros. Se eu aumentar a filtração, eu vou absorver mais fótons menos energéticos. Então, por isso que a resposta se torna verdadeira, tá? Por isso nossa resposta é verdadeira. Se eu aumento a filtração, né? Se eu aumentar, o que que vai acontecer? Eu vou ter um feixe mais energético. É uma propriedade do raio-x. A propriedade que ele fala o seguinte: uma das 12 propriedades do raio-x. Os raios-x, preste atenção, anotem aí depois, quando vocês virem a gravação. Os raios-x tornam-se mais penetrantes após atravessar por materiais absorvedores. O filtro é um dele. O raio-x torna-se mais penetrante. Calma aí. Alessandro, tu está falando de penetração, mas ali está falando de qualidade. O que que eu falei para vocês agora há pouco? Que a qualidade do feixe é medida pelo poder de penetrar. A qualidade do feixe ela é medida por quem? A qualidade do feixe ela é medida por quem? Pelo poder de penetrar? Penetrar? Fala, captei. Fala, gente. A qualidade do feixe ela é medida pelo poder de quê? Pelo poder de penetração. Isso aí, poder de penetração. Então, quando eu falo para você, quando eu falo assim, o feixe de raio-x, após atravessar por materiais absorvedores, torna-se mais penetrante. Eu posso dizer para vocês que quando o feixe raio-x, após atravessar por materiais absorvedores, aumenta a qualidade dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, entendi, Alessandra, beleza. Ah, então eu posso dizer por quê? Penetrabilidade
eu meço a qualidade pela penetrabilidade. Se eu falo que ele torna-se mais penetrantes após passarem por materiais absorvedores, eu posso dizer que ele se torna ter maior o quê? Qualidade, viu? É só ter coração azul. Tem coração azul, a gente chega lá. Beleza? Vamos pôr. Essa 14 vai ficar para daqui a pouco, tá? Vamos agora tomar o nosso cafezinho.